Eu os convido a abrir suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Hoje pela manhã nós pregamos com base num texto da segunda carta, e agora à noite nós pregaremos com base num texto da primeira carta, no capítulo 2, os versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nação santa, povo adquirido. Oremos. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade que temos aqui de prestar a Ti o culto que somente a Ti é devido. Aqui estamos para Te louvar, para Te exaltar, para Te agradecer. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, agora, que Tu abençoes a proclamação da Tua palavra. Fala ao meu coração, fala ao nosso coração, ao coração daquele que nos assiste pela internet. Ó Deus, que o Teu Espírito seja o condutor desta palavra e das lições que elas nos apresentam como desafio, para que, ó Deus, apliquemos na nossa vida e no nosso viver essas lições preciosas da Tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos e confiados no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, olhando para a história, nós podemos perceber na própria história da humanidade que na sua relação com a terra, Deus tem sempre um referencial na sua relação com os habitantes da terra. Deus tem os seus referenciais. Isso vai ficar claro com a explanação desta introdução. Assim é que Deus se relaciona com os homens, tendo como referencial um homem. Foi assim, por exemplo, quando Deus quis criar o povo, quando Deus quis tratar com o povo, Deus teve como referencial Abraão. Foi assim quando Deus quis tratar com as nações, Deus teve como referencial a nação de Israel, que por conseguinte, por antecedente, teve como referencial uma pessoa, a pessoa de Jacó, Israel. Então, na sua relação com a terra e seus habitantes, Deus sempre tem um referencial. Assim é que Deus se relaciona com os homens através de um homem. Deus se relaciona com as nações através de uma nação. E Deus se relaciona com os povos da terra através de um povo. Nessa mensagem, quero demonstrar, meus queridos e amados irmãos, que Deus tem uma nação, que Pedro aqui chama de nação santa. Quero demonstrar que Deus tem um povo, que Pedro aqui chama de povo adquirido.
E através desta nação santa, através deste povo adquirido, Deus trata com as nações da terra e com os povos da terra. Através da nação santa, Deus trata com as nações da terra. A nação santa é o referencial de Deus para tratar com as nações da terra. Através do seu povo, o povo adquirido, Deus tem neste povo o seu referencial para tratar com os povos de toda a terra. E é interessante que Pedro, nessa sua primeira carta, trazendo o contexto veterotestamentário, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. E aí ele faz o desafio: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí ele faz o contraste, ele faz o paralelo, ele faz o comparativo, que é esse: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que em outro tempo não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então vocês são o meu referencial. É como se Deus assim estivesse dizendo: vocês são o meu referencial de nação, para que eu trate com as nações da terra. Vocês são os meus referenciais de povo, para que eu trate com os povos da terra. Vocês são os meus referenciais para anunciar aquilo que eu faço na vida de vocês. E tudo que Deus faz é grande, e tudo que Deus faz é maravilhoso, e tudo que Deus faz é tremendo, para anunciar as virtudes desse Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí vamos pensar aqui: quem é essa nação santa de Deus? Sabemos, quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, da escolha de Israel. Deus escolheu Israel como uma nação específica, uma nação especial, para ser um referencial, para tratar através de Israel com outras nações. Sabemos disso. Está registrado na história, está registrado nas páginas da Bíblia este fato, e nós não desconhecemos. Sabemos da escolha de Deus pela nação de Israel, e Deus vai cumprir todas as promessas históricas com essa nação, porque Deus escolheu Israel. Mas Deus está formando um novo Israel, uma nação santa. E hoje a irmã lembrou que santo quer dizer separado, e é isso mesmo. É uma nação santa, uma nação separada dentre as nações, no meio das nações da terra. Tem uma nação separada por Deus, que é a nação santa, a que se refere o apóstolo Pedro aqui. E como é que essa nação está sendo formada? É uma nação em franco e pleno crescimento e desenvolvimento. É uma nação que terá e tem como cabeça o Rei das Nações. Essa nação está sendo formada em Cristo Jesus pelo novo nascimento de súditos,
de membros dessa nação. Pelo novo nascimento em Cristo, somos feitos súditos da nação santa, o Israel de Deus. Quando você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passou a ser membro, a ser súdito de uma nova nação, a nação santa, o Israel de Deus. Eu e você fazemos parte desta nação, o Israel de Deus, a nação santa. Somos esta nação e através de nós, nação santa, Deus trata com as nações da terra. Agora prestem atenção: membros de todas as nações da terra fazem parte da nação santa em Cristo Jesus. Todas as nações da terra contribuem com membros e súditos para a formação da nação santa. Todos aqueles que em qualquer nação deste mundo têm a Jesus como Senhor e Salvador, passam a fazer parte da nação santa, pela qual, através da qual Deus trata com as nações da terra. E isto ficará evidente, isto ficará patente no milênio. A nação santa, o Israel de Deus, governará, regerá toda a terra. E o Rei das Nações, o Senhor da nação santa, que é Jesus Cristo, será Ele mesmo o Rei das Nações. É por isso que nós cantamos: ó Rei das Nações, quem não te louvará? Quem não temerá o teu nome? Somos a nação santa de Deus, e somos também o povo adquirido de Deus, por sermos os seus filhos adotivos. Quem é o povo adquirido de Deus? São os filhos de Deus, aqueles que tiveram o privilégio, o poder de serem feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. João 1,12: e a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos dá este esclarecimento de que somos filhos adotivos. Efésios, no capítulo 1, versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E como filhos adotivos, nós somos herdeiros de Deus e fazemos parte do seu povo, o povo adquirido. Adquirido não com coisa perecível, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, filhos adotivos de Deus. Fomos adotados e fazemos parte então do povo de Deus, o povo adquirido de Deus. Muito bem, somos a nação santa, súditos desta nação que Deus está formando. Somos o povo adquirido de Deus. Temos este privilégio, este poder pelos méritos de Cristo Jesus. E aí, o que é que acontece? Veja só, assim sendo, a nação santa, o povo adquirido, é para que é composta de homens e mulheres que buscam a face de Deus, homens e mulheres que reconhecem em todos os quadrantes deste planeta a Deus como único e verdadeiro Deus e se dobram diante do seu senhorio em Cristo Jesus. Homens e mulheres que buscam a face de Deus,
Veja o que diz o salmista, antes de continuarmos esse raciocínio, no Salmo de número 24, o versículo 6, falando de geração eleita. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, meus queridos, a nação santa, de cuja nação você é súdito, o povo adquirido, de cujo povo você faz parte, é um referencial para outras nações, é um referencial para todos os povos, para mostrar que há um único e verdadeiro Deus, digno de louvor, digno de adoração, a quem devemos submissão. Nós somos o referencial de Deus, como nação, como povo adquirido, para demonstrar isso a todas as nações, a todos os povos. Assim sendo, meus queridos, esta nação santa, este povo adquirido, é composto por homens e mulheres que buscam a justiça de Deus na terra. Olha o que diz o profeta Miqueias no seu livro profético. Vamos ler Miqueias capítulo 6, versículo 8. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e assim por diante. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. E Jesus, no célebre Sermão da Montanha, falando a respeito de justiça, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, está registrado assim, palavras do Senhor Jesus Cristo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esta nação santa, este povo adquirido de Deus, é um referencial na terra para todas as nações, é um referencial na terra para todos os povos, para mostrar que há uma justiça, a justiça de Deus, que deve imperar na relação entre as nações, na relação entre os povos, na relação entre as pessoas. Esta nação santa, este povo adquirido, é uma nação santa, é um povo adquirido, constituído de homens e mulheres que não se dobram diante de deuses falsos e não aceitam ordens que afrontam ao Deus vivo. Está em Daniel capítulo 3, o grande exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Belsazar, que tinha o nome judaico de Daniel. Foi promulgado pelo rei, depois de ter construído uma grande estátua, que ao ouvirem o som dos instrumentos, todos os povos da terra deveriam se dobrar diante daquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a dobrar os seus joelhos diante daquela imagem. Mesmo sendo uma ordem do governante daquela nação, se negaram a dobrar os seus joelhos. Sabe por quê, irmãos? Porque homens e mulheres que são membros constituintes da nação santa, que fazem parte do povo adquirido de Deus, não se dobram
falsos e não aceitam ordens que afrontam ao Deus vivo e verdadeiro, ainda que isso lhes custe a própria vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos tensos na nação brasileira. E nós, como povo adquirido de Deus, como súditos da nação santa, precisamos levantar a nossa voz. E eu vou dizer mais ainda: precisamos ir para as ruas, protestar e dizer que nós não aceitamos a injustiça que está sendo imposta contra o povo. Ordens absurdas de homens majoritários do mais elevado Supremo da nação, Tribunal de Justiça da nação, que tentam calar as vozes de homens e mulheres neste imenso país. Nós não podemos, como povo de Deus, ficar inertes diante de tantos desmandos, de tantos absurdos, de tanta afronta social que está sendo feita. Hoje, na nossa escola dominical, foi dito que nós precisamos levantar a nossa voz. E quando foi dito isso, eu lembrei de 2 textos da palavra de Deus. O primeiro deles, de Isaías 53, quando diz que ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Mas, ao mesmo tempo, lá em Lucas 19, 40, quando Jesus estava entrando em Jerusalém e que o povo colocava suas vestes e jogava ramas de flores no chão e dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Os fariseus disseram para Jesus, entre a multidão, falaram assim: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus, que foi levado como ovelha muda para o matadouro, estava avalizando, aprovando, quando o povo dizia: hosana nas alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há tempo de calar, Jesus foi mudo para a cruz, mas há tempo de falar. E os discípulos estavam reconhecendo a Jesus como Rei e dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E esse não é tempo de calar. Ainda que isso custe a nossa própria vida, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus livrou da fornalha. Somos súditos da nação santa. Somos participantes de um povo que é o povo adquirido por Deus pelos méritos de Cristo na cruz, para anunciar as grandezas desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar que somos contra toda forma de injustiça e injustiça social praticada na face desta terra, para anunciar que não concordamos com o mal feito,
que não concordamos com a coisa fraudulenta, que não concordamos com aquilo que não é correto, com aquilo que afronta a dignidade das pessoas. Somos a favor da liberdade, porque fomos libertos em Cristo Jesus. Somos a favor da democracia. Somos um povo democrático. E precisamos gritar isso, falar isso como arautos de Deus, em bom e alto som. Somos a nação santa de Deus, o referencial para todas as nações da terra. Somos o povo adquirido de Deus, o referencial para todos os povos da terra. Eu gostaria muito, e vou fazer a minha parte, que quando fosse noticiado pelas mídias do mundo inteiro que o Brasil tem se levantado contra os desmandos que estão acontecendo, principalmente por parte dos tribunais de justiça deste país, eu gostaria que fosse destacado nessas mídias que o povo de Deus, a nação santa, o povo adquirido, está ali à frente nesses protestos democráticos, nesses protestos clamando por justiça, clamando por liberdade. Meu querido e amado irmão, você que me acompanha pela internet, em Cristo Jesus somos súditos de uma grande nação, o Israel de Deus, a nação santa. Em Cristo Jesus somos membros de um grande povo, o povo adquirido pelos méritos de Cristo Jesus. Isso nos traz grandes benefícios, mas também nos deixa grandes responsabilidades. Desfrutemos os benefícios, mas assumamos as responsabilidades de nação santa, de povo adquirido. E que Deus nos abençoe. Amém.